Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Quero agradecê-los pela inscrição, pelo joinha, pelos comentários e pelo compartilhamento das minhas mensagens. Vamos orar. Se você ainda não mandou o seu pedido de oração, aqui está minha agenda de oração. Mande o seu pedido, mande o seu nome para eu colocar na minha agenda de oração para eu orar por você. Ore comigo agora. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai, e na Tua presença nós queremos viver para sempre. Nosso Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o mantenedor da vida. Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Tu podes todas as coisas. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas inquietações, as nossas enfermidades, as nossas doenças, para que em nós, ó Deus, se realize a Tua vontade soberana. Cura-nos e seremos curados. Salva-nos e seremos salvos. Purifica-nos e seremos mais alvo que a neve. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Que o sangue de Jesus Cristo também traga paz à nossa alma, alegria ao nosso coração. Fala conosco através do estudo da Tua palavra, Senhor. E abençoe essa pessoa que assiste a essa mensagem. Esse meu amigo, essa minha amiga que assiste a essa mensagem. Que o Senhor derrame uma bênção especial na sua vida e na sua casa hoje. E que a Tua palavra também encontre guarida, encontre abrigo em nosso coração. Ajude-nos a confiar plenamente no Senhor e a esperar inteiramente em Ti. Nós o adoramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele. Não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amados, o Salmo 13 de Davi revela pelo menos 3 características do próprio Davi. E essas características estão presentes na minha e na sua vida. Como cristãos, nós precisamos ter um relacionamento efetivo com Deus. Não podemos ter um relacionamento de fachada, uma vida religiosa hipócrita. Lembrando que Deus nos chama de amigos. E a amizade com Deus deve sempre nos levar a ser sinceros com Deus. Ser sinceros conosco mesmo. E sempre ser autêntico em nosso relacionamento com Deus, honestos, além de fiéis. Percebe? Na minha vida pessoal, eu preciso que na minha comunhão com Deus, eu sempre diga a Ele o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, a dor que eu estou sofrendo, as lágrimas que eu estou derramando. Mas Deus não vê, Ele vê. Mas Ele fica muito feliz quando eu partilho com Ele, abrindo a minha boca em oração e dizendo para Ele: Senhor, eu estou passando por isso. E Davi aqui, ele rasga o coração diante de Deus.
Só que ao rasgar o coração diante de Deus, Davi revela 3 coisas. Veja o versículo 1 e 2. Veja que ele diz aqui, ó. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Verso 1 ainda. Até quando ocultarás de mim o rosto? Verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de mim? Então Davi revela impaciência. No nosso relacionamento com Deus, eu e você, muitas vezes também revelamos impaciência. Mas mesmo essa impaciência precisa ser declarada para Deus. Senhor, eu não tô conseguindo enxergar solução dos meus problemas. A minha paciência está esgotada. O que eu estou vendo é derrota sobre derrota, fracassos e mais fracassos. A doença não cura, o remédio não resolve, os problemas não desaparecem. Eu estou vivendo uma situação que eu não sei mais o que fazer e a minha paciência chegou ao limite, eu não consigo mais. Davi revela para Deus. Ele rasga o coração diante de Deus como a um amigo, dizendo, eu não aguento mais. Eu não posso esperar mais. Minha paciência esgotou. Meus amados, eu e você precisamos, no nosso relacionamento com Deus, perceber 2 coisas. É nossa obrigação orar a Deus. É nosso dever cristão reclamar diante de Deus, chorar diante dele, suplicar, chorar mesmo. Diz Filipenses que a gente precisa orar, suplicar. Também diz lá que precisamos confessar. Mas, em nosso relacionamento com Deus, existem 2 coisas que precisam ficar claras para a gente. 2 coisas que precisam ficar muito nítidas diante de nós. É que eu não posso e nem devo esperar que Deus haja de acordo com a minha vontade. E que eu, ao orar, obrigue a Deus a agir no meu tempo. Esse tipo de religião, e eu sei que você sabe também, é muito comum em nossos dias. Em que os líderes religiosos dizem que se você orar, Deus vai te dar tudo que você pedir. Que se você fizer corrente de 7 dias, se você fizer corrente de 20 dias, se você fizer jejum, se você fizer quermesse, se você fizer doações, Deus vai te dar tudo que você pedir. A impaciência do homem não leva a Deus a agir. Se Deus agir em cima da nossa impaciência, nós não vamos aprender a perseverança. Eu e você precisamos perceber que na perseverança, na paciência, desenvolvemos perseverança, e na perseverança nós desenvolvemos confiança. E isso é fé. A fé é um dom que Deus colocou em nosso coração, uma sementinha que Deus colocou em nosso coração. E essa fé precisa ser desenvolvida. E ela não pode ser desenvolvida com Deus nos dando tudo que a gente quer. Isso a gente faz com nossos filhos.
Aquela criança birrenta que eu e você temos em casa, né? Quando ele pede uma coisa e você não dá, ele chora pelo chão, ele rola pelo chão, esperneia, grita. No supermercado ele faz aquele estardalhaço e os pais envergonhados vão lá e dão o que ele quer. Se você está vivendo esse tipo de relacionamento com Deus, eu convido você a reavaliar ou avaliar o seu relacionamento com Deus, porque alguma coisa está errada. A impaciência humana não leva Deus a agir. E não é só pedir e Deus vai dar. Não é só pedir e Deus vai fazer. Não. Isso não é relacionamento. Isso aí é moeda de troca. Eu faço, você faz. Eu não faço, você não faz. Sua vida de oração é isso? Você ora para que Deus haja? Você ora para que Deus faça a sua vontade? Salmo 13, Davi diz: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando? Ocultarás de mim o rosto? Até quando? Não existe nada errado em fazer esse tipo de oração. Eu disse para você, ele rasga o coração diante de Deus. Ele diz para Deus o que está sentindo. E você e eu, nós precisamos desse tipo de religião autêntica, não hipócrita. Em que você realmente revela a sua inquietação, a sua impaciência. Deus ama isso. Embora a gente sabe que ele não vai agir em cima disso. Porque isso aí seria Deus ser um escravo nosso. E como diz a Bíblia, Jesus Cristo disse: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. E o amigo tem que ser sincero com o seu amigo. Agora, Deus sempre vai ser sincero conosco. Ele vai ter que dizer não algumas vezes. Ele não vai impedir que você entre no vale da sombra e da morte. Ele não vai impedir que você passe pela fornalha ardente. Ele não vai impedir que você entre na cova dos leões. Ele não vai impedir que você atravesse o mar. Uma coisa Deus prometeu: eu estarei com você todos os dias. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você entrar no fogo, a chama não arderá em você, porque eu estarei com você. Você não vai ser queimado, você não vai ser derrotado, porque eu te darei a vitória. Agora, Deus não vai impedir você Deus não vai impedir que o rio venha sobre você. Ele não vai impedir que a fornalha venha para você. Ele não vai impedir que a cova venha para você. O sofrimento chegue na tua casa, o desemprego, a dor, a doença, ou a morte de um ente querido, ou a separação do seu cônjuge, o divórcio. Deus não vai impedir isso. Mas uma coisa ele prometeu: eu vou estar ao teu lado. Davi canta no Salmos 37, verso 24. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Deus nunca desamparou você. Ele estará com você na dor, nas lágrimas, nas derrotas, no sofrimento. Ele estará com você. Agora, assim como aconteceu com Davi, pode acontecer comigo e com você. Porque a segunda característica dessa oração de Davi é que ele começa a revelar a falta de confiança em Deus. Verso 4 e verso 5. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije o meu adversário, vindo eu a vacilar. A palavra vacilar aqui é perder a confiança. Perder não é perder a fé, porque fé é a semente que Deus coloca em nós. Agora a fé se desenvolve pela perseverança e pela paciência e perseverança, e que gera confiança. A fé tem que levar você a confiar.
E Davi aqui, ele começa a perder a confiança. Por quê? Pela impaciência. Quando você não desenvolve a paciência, você não desenvolve a perseverança. Se você não desenvolve a perseverança, você não confia. Você começa a perder a confiança. Você deixa de desenvolver a fé. A fé fica fraca. E hoje nós temos um monte de cristãos com a fé fraquinha. Por quê? Porque não é paciente. Ele ora e quer que Deus resolva. Ele ora e se Deus não atender, diz, não, Deus não me ama, porque Ele não atende minhas orações. Ele nunca diz sim para mim. Quanto tempo eu estou orando e Deus nunca resolveu o meu problema? Vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma oração a Deus em 2017. Quando eu passei no concurso aqui em Brasília, né, em 2016, eu não esperava ser convocado em 2017. E, aliás, eu fiz o concurso esperando ser convocado em 2019. E fiz o concurso pedindo a Deus que Ele me desse o privilégio de ser convocado na terceira convocação, que ocorreria em 2019. Deus atendeu a minha oração em 2018. Eu fui convocado em 2018. Mas em 2017 eu fiz uma oração a Deus, fiz um pedido a Deus, né? Um pedido muito especial, para mim, um pedido muito especial. E na época, Deus não me deu resposta nenhuma, um silêncio total. Mas graças a Deus nunca perdi a paciência não, tá? Aliás, uma das coisas que eu tenho procurado dia a dia é ser paciente no meu relacionamento com Deus, para que eu aprenda a esperar no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Lembre-se, Davi teve que aprender duas coisas nessa questão da impaciência. Existe o meu tempo e existe o tempo de Deus. E Deus disse para mim, não é o tempo ainda de eu atender a essa oração sua. Eu vou atender lá para frente. Não é para você esquecer, mas fique me lembrando de vez em quando, mas eu vou dizer que isso vai acontecer muito para frente. E eu venho esperando. 2017, acabou 2018. Vim morar em Brasília em 2018. Porque a minha oração era que eu viesse morar em Brasília em 2019. Mas Deus me deu o privilégio de vir morar ainda em 2018. Ele atendeu a minha oração. Primeiro de passar no concurso, né? Graças a Deus ele me deu o privilégio de ser aprovado entre os classificados do concurso. Depois, 2019 passou, 2020 veio a pandemia e eu continuo orando a Deus, pedindo, com o meu pedido de 2017 eu renovo ele, digamos, no início de cada ano. E ontem eu estava conversando com o Espírito Santo sobre esse pedido e ele diz, ainda não. Ainda não. Ainda não chegou o meu tempo para eu agir em relação a esse pedido seu. Paulo fez um pedido a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor cure essa enfermidade da minha carne. E Deus disse, não vou curar. Esqueça, nem ore mais sobre isso. Quando Jeremias estava orando pelo povo, ele disse, não ore mais por isso. Eu não vou atender essa oração. Ainda que Daniel, Moisés ou Noé estivesse aqui e fizesse essa oração, eu não ia atender. Veja, Deus tem o tempo dele. E isso é para que a gente desenvolva a paciência. E a paciência nos leve à perseverança. E a perseverança nos leve à confiança. Davi agora ele revela vacilo. Vacilar na fé. Perder a confiança. Verso 5 diz, ainda diz mais no verso 5, né? Veja o que ele diz no verso 5. No tocante a mim,
Não, é verso 4 mesmo, verso 2, né? Ele diz aqui, ó, relutando dentro da minha alma. Relutar, vacilar. Imagine, a palavra relutância significa resistência. Lutar contra. Davi perde a confiança em Deus, nas promessas de Deus. Por quê? Porque não quer aprender, não estava disposto a esperar pelo tempo de Deus. E no meu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, muitas vezes nós perdemos a confiança em Deus. Por quê? Porque não aprendemos a esperar no tempo de Deus. Mas existe nessa oração de Davi, ele apresenta esperança. No verso 5, ele apresenta que mesmo com uma fé vacilante, mesmo com uma fé fraquinha, uma fé relutante, ele diz, verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, porquanto cantarei ao louvor, porquanto me tem feito muito bem. Percebe? Agora Davi, ele mesmo com uma fé fraquinha, mesmo com uma fé relutante, vacilante, ele não solta a mão de Deus. E meus amados, nesse mundo de depressão, e aqui no verso 2 e 3, a gente percebe que Davi está deprimido. Elias, o grande homem de Deus que fez descer fogo do céu, também se encontrou deprimido. Davi entra num momento de depressão. E aqui, depressão não é pecado, viu, gente? Depressão é uma doença psicossomática gerada por circunstâncias físicas de relacionamento, de perdas físicas, perdas emocionais, perdas pessoais. Depressão não é pecado. E Davi confessa aqui que ele está deprimido. Ele fala aqui, ó, até quando estarei com essa tristeza dentro do meu coração? Essa depressão. Ele encara isso como uma doença normal que pode ser curada por Deus. Deus pode curar a depressão. Hoje existem bons profissionais que podem ajudar você no tratamento da depressão. Depressão não é pecado, não é falta de fé, não é falta de confiança em Deus, nada disso. Depressão é uma doença psicossomática causada por circunstâncias adversas. As lágrimas, as dores, o sofrimento nos leva a adoecer. Todos nós, hoje, nessa pandemia, por exemplo, todos nós passamos por momentos de depressão. Imagine ficar preso dentro de casa o dia inteiro, a semana inteira, sem poder sair, sem poder abraçar uma pessoa, sem poder conversar, sem poder dar um beijo, sem poder ficar perto de outra pessoa que você gosta tanto. Nós todos adoecemos. Na vida espiritual também nós vamos ter a depressão. Quando nós começamos a perder a confiança nas promessas de Deus. Não conseguimos enxergar além da dor, não conseguimos enxergar além das lágrimas. Eu quero concluir essa live com o momento da cruz. Jesus Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. E das 9 da manhã, por volta do meio-dia, ele estava ali sofrendo na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde, ele estava ali sofrendo, sendo insultado, sendo cuspido, sendo flechado. Mas o maior insulto era as críticas,
a zombaria daqueles pecadores que ele viera salvar. Ali aquela multidão à frente da cruz. Mas ao meio-dia, Deus, para aliviar a dor e o sofrimento de Jesus Cristo, trouxe trevas sobre a terra. Agora ele não podia enxergar, aquela turba maldita não podia mais enxergar o Filho de Deus, que estava envolto naquela nuvem escura. E o próprio Jesus Cristo agora ele se sente só, abandonado pelo próprio Pai. E ele clama: Pai, Pai, por que me desamparaste? Por que estou aqui? Por que comigo? Por que eu, Senhor? Eu sou teu filho, eu sou teu amigo. Por que esse sofrimento veio para mim? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E parecia que naquele momento Jesus Cristo não estava enxergando além da cruz. Naquele momento, diz o desejado de todas as nações, que ele temeu de nunca mais ver o seu Pai. Nunca mais ser aceito por Deus. Nunca mais voltar a ter um relacionamento com os anjos e com Deus e com o Espírito Santo. Ele se sentiu só e abandonado. E naquele momento de trevas, Jesus Cristo temeu pela própria vida. Eu e você vamos ter esses momentos de escuridão na nossa vida. Eu e você vamos passar por esse momento de lágrima, de dor e sofrimento. Não tenha dúvida disso. Deus não vai impedir que os rios caudalosos tentem afogar você. Ele não vai impedir que a cova dos leões seja uma realidade na tua vida. Ele não vai impedir que a fornalha ardente seja acesa 7 vezes mais para receber você lá dentro. Mas enquanto Jesus Cristo estava ali clamando pela presença do Pai, diz o desejado das nações, que ele não conseguia sentir a presença de Deus. Ele se sentiu sozinho e abandonado. Salmo 13, Davi diz: Senhor, até quando? Esqueceste de mim para sempre. Jesus Cristo não via além da dor, além das lágrimas, além do sofrimento. Seu coração estava pesado por causa do pecado. Ele queria salvar o pecador, mas ele não queria ser rejeitado pelo Pai. Deus estava lá sofrendo com ele. As próprias trevas que vieram era para que Jesus Cristo pudesse suportar, pudesse aguentar, pudesse esperar um pouco mais, ter um pouquinho mais de paciência, porque o sacrifício estava sendo concluído para a salvação do pecador. 3 horas da tarde, as trevas se dissipam e a multidão agora começa a ver Jesus Cristo de novo. E agora ele pode dizer para o Pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto Jesus Cristo pede ao Pai para perdoar aquela multidão que estava gritando para que ele descesse da cruz, zombando dele, um pecador ao lado da cruz, chamado Dimas, diz para ele: você é Deus. Você é inocente, você não merecia estar aí. E eu quero fazer um pedido para você. Lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Ali era a resposta do clamor de Jesus Cristo em meio às trevas do meio-dia às 3 da tarde. Quando ele estava envolvido nas trevas, quando ele estava clamando ao Pai por aceitação, por resposta. A resposta não veio ao meio-dia, a resposta não veio 1 da tarde, a resposta não veio 2 da tarde, a resposta veio depois das 3 da tarde. Ali estava agora o Filho de Deus recebendo a resposta do Pai. Filho, o teu sacrifício está sendo aceito. Olha aí o pecador pedindo misericórdia. Lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Ali Jesus Cristo tinha a confirmação de que seu sacrifício estava sendo aceito. De que a oferta pelo pecado foi aceita pelo Pai, foi recebida e aceita pelo Pai. E ele pôde garantir a Dimas:
você estará comigo no paraíso. Estará no futuro, não no presente. Dimas não está no céu. Dimas não está no paraíso, como alguns afirmam. Dimas está na sepultura, aguardando o momento da ressurreição. Assim como Daniel. Deus prometeu a Daniel, no capítulo 12 de Daniel, Deus prometeu para ele: você vai dormir, mas depois de muitos dias você vai se levantar para receber a sua recompensa. Dimas vai receber a coroa da vida eterna na ressurreição. Daniel e todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Meus amados, Jesus Cristo recebeu a resposta à oração no tempo de Deus. Porque eu e você precisamos desenvolver a paciência, para que a paciência nos leve à perseverança, e a perseverança nos leve à confiança, e a confiança nos leve à glorificação e ao momento de estar com Deus. No final do sofrimento, diz Romanos capítulo 8, versículo 16: aqueles que sofrerem com Jesus Cristo, também com Ele reinarão. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo, viveremos com Ele para sempre. Além das lágrimas, você precisa enxergar um Deus que cuide de você. A confiança, a sua esperança não pode estar na derrota, no fracasso, na perda. A sua esperança tem que estar na vitória que Deus está preparando para você. Diz Apocalipse capítulo 21, versículo 3: e lisa enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá sofrimento, luto, nem dor, porque todas essas coisas passaram. Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Fé é crer. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é crer, é confiar no invisível, é confiar no impossível, é confiar, é esperar o imprevisível. Deus quer que você desenvolva a sua fé através da paciência, perseverança e confiança. Além da dor, além das lágrimas, existe um Deus que está cuidando de você. Está com você, nunca deixou você e sempre estará com você. E a tua vitória vai chegar no tempo de Deus. Não perca a paciência, não perca a confiança, não vacile em sua esperança. Mantenha firme o olhar além das lágrimas, além das nuvens escuras, além dos rios caudalosos, além da fornalha, além das covas dos leões. Deus diz que a vara dele, o cajado dele vai te sustentar. Ele vai te dar a vitória no tempo dele. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, ajude-nos a ter paciência, Senhor. Ajude-nos a não perder a confiança. Ajude-nos a esperar no Senhor. Mas, Senhor, se puderes hoje, atende a nossa oração hoje. Cura esse meu amigo, cura essa minha amiga que está doente hoje, que está precisando de um milagre agora. Mas faz a tua vontade, Senhor, como fizeste na vida de Jesus Cristo, como fizeste na vida de Elias, na vida de Davi, na vida de tantos outros servos teus no passado. Abençoe a gente e cuide da gente. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.